Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a presença do Espírito Santo envolva profundamente o seu coração neste momento e que esta palavra fortaleça a sua fé nos dias em que Deus permite provas e processos difíceis. Hoje, no nosso devocional diário da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos, meditaremos sobre uma das maiores demonstrações de fé da Bíblia Sagrada. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque quando foi provado. Porque a verdadeira fé não aparece apenas nos momentos de bênção. Ela se revela principalmente nos momentos de prova. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te louvamos por mais esse dia e pela tua presença que nos sustenta em todas as circunstâncias. Fala conosco, Papai. Fala conosco agora através da tua palavra, através desse devocional, e fortalece a nossa fé para permanecermos firmes, mesmo nos processos difíceis da vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, o texto principal para a nossa meditação de hoje está em Hebreus, capítulo 11, versículo 17 e 18. Está escrito assim o texto sagrado: Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Meus irmãos, é um texto bastante profundo, esse texto que iremos meditar nele hoje. A Bíblia deixa bem claro que Abraão estava sendo provado. Isso é importante porque muitas vezes pensamos que homens de fé vivem sem provas, mas a realidade ela é exatamente o contrário. Grandes homens de fé geralmente enfrentam grandes provas. E aqui existe algo ainda mais difícil. Deus pediu justamente Isaque, que era o filho da promessa. Não era qualquer coisa. Era aquilo que Abraão mais amava, aquilo que ele esperou durante anos, aquilo que representava o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Você já percebeu, meus irmãos, que muitas vezes Deus prova exatamente as áreas mais profundas do nosso coração? Porque a prova, ela revela onde está a nossa confiança. Em Gênesis 22, 1 está escrito: E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão. Essa palavra tentou aqui nesse versículo, meus irmãos, ela tem o sentido de provar, de testar a fé de Abraão. Deus não queria destruir Abraão, claro que não. Queria era revelar a profundidade de sua fé. E talvez hoje você esteja vivendo algo parecido, uma situação difícil, uma renúncia dolorosa, um processo que você não entende. E a pergunta que surge é: por quê? Porque a prova, meus amados irmãos, ela trabalha nas áreas profundas do coração. Aquelas áreas que aquele tempo fácil, aquele tempo bom não trabalha. Em Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4, está escrito: sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita. Olha isso. A prova produz algo. Ela amadurece, ela fortalece, ela aprofunda a nossa dependência de Deus. Abraão poderia ter questionado, ele poderia ter recusado, poderia ter desistido, mas a Bíblia diz
pela fé. Essa expressão muda tudo aqui nesse texto sagrado. Ele caminhou pela fé, não pela lógica, não pelas emoções, não pelas circunstâncias. Porque humanamente, meus amados irmãos, aquilo parecia até mesmo contraditório. Deus havia prometido descendência através de Isaac e agora pedia a Isaac em sacrifício. Mas Abraão escolheu confiar no caráter de Deus acima da situação. Em Romanos capítulo 4, versículo 21, está escrito que ele estava certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Olha a profundidade disso. Abraão, ele acreditava tanto na fidelidade de Deus que cria que, se fosse necessário, Deus poderia até mesmo ressuscitar Isaque de entre os mortos. Hebreus 11, 19 confirma isso. E considerou que Deus era poderoso até mesmo, para o ressuscitar dos mortos. Isso é uma fé madura. Fé madura é esta que eu já venho falando em vários devocionais, não é verdade? A fé madura é continuar confiando mesmo quando não entende, meus irmãos, o processo. Você já percebeu como queremos apenas as promessas, mas raramente queremos as provas? Queremos o cumprimento, mas não o altar? Queremos a vitória, mas não o processo de preparação? Mas existe algo poderoso nisso tudo. Deus nunca teve a intenção de tirar Isaac definitivamente de Abraão. Teve não, professor Carlos? Não, não teve, meus irmãos, não teve. O cordeiro já estava providenciado. Em Gênesis 22, 13, Deus mostra o cordeiro preso pelos chifres no meio do mato. Isso nos ensina algo, meus irmãos. Deus prova, mas Ele também provê. Talvez hoje você esteja olhando apenas para a prova, mas Deus já preparou provisão no meio do caminho. O problema é que durante a subida no monte, Abraão ainda não conseguia ver o cordeiro que estava lá preso no meio do mato. E muitas vezes é exatamente assim conosco. Durante o processo não enxergamos o agir de Deus claramente, mas isso não significa que Ele não esteja trabalhando. Em Salmos 37, verso 5, está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Confia nele, mesmo na prova, mesmo no silêncio, mesmo sem entender tudo que está acontecendo, porque a prova não veio para destruir a sua fé, ela veio para fortalecer a sua fé. E aqui vai uma pergunta muito importante. Quando a sua fé é provada, você se aproxima mais de Deus ou você se afasta, sai até da igreja? Porque a prova revela aquilo que realmente domina o coração. Abraão saiu daquela experiência conhecendo Deus de maneira mais profunda, mais íntima. E talvez Deus esteja usando o processo que você vive hoje exatamente para isso, para te levar a um nível mais profundo de confiança. Por isso, meus amados irmãos, continue caminhando, continue obedecendo, continue confiando no nosso Senhor e Deus Jesus Cristo, porque no final da prova você descobrirá que Deus nunca deixou de cuidar de você. Glórias a Deus. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque mesmo nas provas tu permanece fiel. Fortalece a nossa fé nos processos difíceis e ajuda-nos a confiar em ti acima das circunstâncias. Que jamais deixemos de obedecer à tua voz por causa das lutas,
É o nosso clamor, é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que esta verdade permaneça no seu coração. A fé verdadeira continua confiando em Deus mesmo quando é provada. Ore, permaneça, confie e fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se Ele assim nos permitir.